Eu trabalhei na Universidade Nacional de La Matança, em el Instituto de Médio Ambiente, com projetos comunitários, com as comunidades e com a temática socioambiental. E acá na Argentina também muitíssimos outros projetos com o governo de Buenos Aires, de Rosário, Tandil, vários, não me acordo todos agora. E me gusta muito trabalhar acá. É um prazer muito grande, é um intercâmbio muito interessante. E trabalhei em Mercosul também com a temática de desenvolvimento social, que também foi muito interessante, as discussões sobre a integração regional, a cidadania regional. E são todas experiências que eu tive acá em Argentina e em outros países também. Eu já tive muitos países trabalhando e foram muito enriquecedoras para mim. Eu aprendi muito com toda a gente e hoje vou passar um pouco de minha experiência com a educação socioambiental e como ferramenta para potencializar a mediação, porque a educação socioambiental que eu pratico chama-se educação socioambiental crítica. Ela é transformadora, ela é emancipatória, entendeu? Emancipatória e principalmente, né, ela é humanizadora, porque lamentavelmente há uma tendência de que estamos não somos tão humanos mais quanto deveríamos. Então, a educação ambiental crítica ela é embasada, né, ela está abrigada nos princípios e valores da pedagogia crítica, que a pedagogia crítica, né, foi uma reflexão, uma elaboração de Paulo Freire. Então, é importante entender que há muitas vertentes em la educação ambiental. Essa que me vou falar hoje, a educação a abordagem é a educação socioambiental crítica. A educação ambiental ela se insere no campo do conhecimento. Eu estou falando em português. Ela se insere no campo do conhecimento das ciências educacionais, da educação. E ela é defendida, não, digamos assim, por Paulo Freire como um instrumento para fazer e refazer, entendesse? A ser e reacer, porque Paulo Freire ele tem um pensamento muito interessante dessa possibilidade de los cambios em la vida. Por isso, la pedagogia de la esperança, que é uma obra, né, um dos livros mais clássicos do Paulo Freire, porque ele crê, ele tem fé em el ser humano e lá possibilidade de transformação. E tem uma outra coisa, a educação socioambiental crítica, ela tem um embasamento teórico também na pedagogia de la pergunta, porque há a pedagogia tradicional, clássica, que consideramos que é a pedagogia de la resposta. Muitas vezes, essas respostas não hacemos perguntas para as respostas que temos. Então, entenderam que e a pedagogia de la pergunta, né, que é a pedagogia do diálogo, é a pedagogia da construção diária do conhecimento. E outra coisa que é interessante, porque educação socioambiental é um processo educativo. O ambiental é só um adjetivo, pero o processo é pedagógico e é educativo.
A educação socioambiental crítica, ela intenta todo o tempo problematizar o ambiental, o ambiente, porque a pedagogia moderna, a educação moderna, se olvidou de pensar em las relações humanas entre si e com o meio ambiente e natureza, porque natureza é o meio ambiente natural e o meio ambiente urbano. Então, são duas coisas: a preservação do meio ambiente urbano e a preservação do meio ambiente natural. Seria o meio ambiente construído e o meio ambiente natural, né? Que são coisas distintas, pero importantes. Não é só preservar rios e os espaços naturais e os recursos naturais, e sim é o meio onde vivemos também. Então, chamamos a educação socioambiental de uma área de silêncio, um espaço de silêncio. Há vários, não? Em la educação formal. Pero a educação ambiental é um desses espaços de silêncio, porque se olvidou, né? E agora empieza um movimento, pero muito superficial, um movimento muito reduzido das questões da educação ambiental. Eu estou dizendo na educação ambiental, na educação formal. Então, outra coisa que é muito interessante na educação socioambiental crítica, porque ela é interdisciplinária. Ela não pode ser tratada de uma forma alirrada das outras disciplinas, das outras coisas. Ela está cruzando todo o tempo o cotidiano, não? E a educação ambiental só é válida se estimular o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo, que parece uma coisa muito simples, mas não se pratica não digo só com a escola formal, porque quando diz educação socioambiental crítica é no âmbito formal, não formal e informal. São nos três âmbitos. E não há aquela questão, não, temos que educar só os niños, porque os niños... Não, os niños vão cambiar a geração deles. É uma outra história, mas temos que falar com toda a sociedade. E os niños não têm poder de decisão. Os adultos, sim, os niños não têm. Eles vão construir uma sociedade melhor para eles. Pero hoje estamos falando do presente, né? O futuro é importante, pero o presente também, porque só vamos entender e poder sermos algo melhor se compreendermos a história, né? A história é construída todos os dias por todos. Todos nós outros construímos a história, todos os dias. E, então, a base, digamos assim, a referência teórica, a base teórica é muito em el pensamento freiriano, de Paulo Freire, que é uma nação que tem que generar a reflexão, e essa reflexão tem que generar outra ação, porque senão não há esse sentido. Então, sempre ação, reflexão, ação. E, num processo mais amplo, é ação, autorreflexão, reflexão coletiva, porque, né, quando genera assim, grupos comunitários, ação e transformação. Não há transformação. Todos os processos de transformação social são pedagógicos. Passa por um processo pedagógico. E os processos pedagógicos, eu estou dizendo, da pedagogia crítica, é impossível sem reflexão. E, então, essa é a base
de tudo. Então, e outra coisa que temos, graças, Miguel, que pensar é que as relações humanas, sociais, entre os humanos, entre com o meio ambiente, é muito complexa. E as reflexões têm que ser muito aprofundizadas, porque para entender todos esses processos que sucedem todos os dias, é necessário reflexionar muitíssimo. Parece um louco, não? Pero é a realidade, né? De uma forma figurativa, pero é a realidade. E a educação ambiental, socioambiental crítica, ela é mediadora. É mediadora, a palavra é essa, né? De mediação, é mediadora. Ela é mediadora, né? Da apropriação pelos indivíduos das capacidades necessárias à ação transformadora. Então, essa ação transformadora é responsável, estamos dizendo de uma transformação responsável diante do médio que vivimos e que atuamos também, não? Ela propõe, essa educação ambiental, ela propõe alternativas sociais, por isso ela é socioambiental. Antes era só educação ambiental, ela de social foi incorporado na década de 90, mais ou menos, que se pensou a adicionar, né, o social, porque sim, uma relação social não há transformação. Como? Porque as relações humanas com o meio ambiente envolve, obviamente, as relações sociais. Trabalhar solo o meio ambiente de uma forma sola, né? É conservadorismo político e conservadorismo biológico, porque lamentavelmente os biólogos normalmente, não estou dizendo todos, têm essa visão fragmentada, né? Limitada, de que são as ciências naturais. Não, são ciências naturais e sociais. A educação socioambiental crítica ela supera a ingenuidade, né? Porque há muita ingenuidade, há muitas boas intenções, não entro nesse mérito, mas há uma ingenuidade em relação às causas ambientais, porque não se discutem as causas, só discutem os efeitos, os impactos, e não se contextualiza, entendeu? Historicamente, os problemas e nossa posição. Então, ela problematiza as situações do cotidiano, que parecem que não importam. Não. Construímos em el cotidiano e destruímos em el cotidiano também. Ela é uma atividade intencional, a educação socioambiental, né? De uma prática social. Ela está sempre pensando as relações sociais integradas, interdependentes com as relações ecológicas e com o médio. Então, eu não sei por que caráter para nós outros é distinto de acá, em castelhano, mas ela imprime a educação socioambiental ao desenvolvimento individual do indivíduo um caráter social. Entenderam? Sim. Assim, então, sempre trabalha uma forma individual para ela social, individual e coletiva, trabalhando os dois pontos e articulando a teoria e a prática também. E estimula a apropriação dos conhecimentos pela apropriação crítica dos conhecimentos e as atitudes e valores. Ela é mediadora, em la atividade humana. É considerada
uma educação que está sempre mediando as relações humanas e as relações ambientais. Um ponto que me gusta de falar, que eu tinha cá, mas eu vou falar rapidamente, é o pensamento ambientalista. Não vou falar da década de 60 um pouco, que foi uma referência, temos um marco, que foi com o livro, não sei se já tiveram lá a oportunidade de ler, que é La Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, uma americana dos Estados Unidos, que era uma bióloga e que foi o primeiro livro de impacto sobre os pesticidas e os efeitos em la saúde humana e ambiental, em la saúde do ambiente e em la saúde humana. Ela isso na pesquisa cá em Patagônia, de um pájaro cá que migrava. E depois e foi um impacto muito positivo, porque 10 anos depois do lançamento do livro, foi criada a primeira agência ambiental em Estados Unidos e proibiram o uso de pesticidas, que é DDT, né? Então, a década de 60 tem essa referência muito forte, porque ela impulsionou, né, inspirou outros movimentos. Ela deu vida a outros processos. A década de 70 foi histórica, porque foi a primeira conferência da ONU, quando Nações Unidas, quando instituiu o Dia Mundial do Ambiente, começaram as discussões. Então, também foi uma década importante. E a década de 90, eu considero importante também, porque ampliou os princípios e recomendações da educação ambiental instituídos, estabelecidos na década de 70, em 1977. Foi interessante também lembrar. E o Tratado de Educação Ambiental, que é muito interessante, porque ele fala que a educação ambiental é para contribuir para a construção de uma sociedade mais sustentável, mais equitativa, socialmente justa, ecologicamente equilibrada, para gerar câmbios na qualidade de vida, mais consciência da conduta personal e harmonia entre os seres humanos e com as outras formas de vida. A Rio+10, que foi em 2018, eu participei foi as Universidades Sustentáveis, na época, e foi interessante, porque foi uma avaliação e discussões sobre as relações de cidadania e ambiente. Não avançou muito, mas para nós outros foi interessante discutir essas relações que são tão próximas e não são trabalhadas juntas, cidadania e meio ambiente. Depois tem um ponto também que me gusta falar, que é sobre Rousseau, que um filósofo da França que me gusta muito, porque ele foi um precursor. Ele já pensava a educação ambiental, porque ele creia que a educação ambiental era trazer o homem de volta para sua condição natural. E ele creia que o homem só pode ser buena persona, completo, se ele tiver sua condição natural e sua consciência natural, que ele considerava consciência natural a preservação e a convivência com o médio. E ele já dizia que isso era um dever. Então, ele, em 1712, já pensava assim. E ele morreu feliz, caminhando
por la natureza e ele observando, descobrindo as belezas, as riquezas naturais, os recursos e dizia que estava muito bem como pessoa, que ia morrer muito tranquilo, porque ele resgatou sua condição natural. E ele creia que o homem, sem essa convivência sana com a natureza, não vai a ser completo e não vai a ser feliz nunca. Então, eu cito sempre, porque Descartes foi que dividiu todo, né? Corpo, alma, ambiente, natureza, homem, animal. Descartes. Mas depois vem Rousseau, com esse pensamento da integração homem-natureza e uma harmonia entre essas relações. Temos, assim, um momento, né, que eu penso que temos que refletir sobre nós outros, sobre nossa história e os impactos que isso surgiram para que nós outros nos alijarmos tanto dos ambientes naturais. São várias concepções, não, que há, pero é importante, eu sempre hablo, né, de estarmos sempre reflexionando sobre a história, né, de nossos ancestrais, em el dia a dia, para sabermos o que seremos